Cuidados Intensivos, um podcast de João Pereira Coutinho. A União Europeia tem tido uma posição equilibrada na guerra em curso. Sim, Israel tem direito a defender-se. Não, Israel não pode atropelar a lei internacional na resposta ao Hamas. Isto, que qualquer cabeça é capaz de entender, causou certo prurido em António Costa. Por ele, era já um cessar-fogo entre as partes, ou seja, as atrocidades do Hamas a 7 de outubro passariam sem resposta. E depois, com aquela confiança que a impunidade sempre alimenta nos destemidos, o Hamas podia repetir o número as vezes que fossem necessárias antes de se refugiar novamente na segurança de Gaza. O ideal, aliás, era que houvesse um túnel mais direto entre a faixa e os kibbutzim, mas apenas com um único sentido. O Dr. Costa é um visionário, mas às vezes excede-se. A guerra entre Israel e o Hamas dá para tudo, até para reflexões elaboradas sobre a liberdade de expressão. Paddy Cosgrave, o líder da Web Summit, é um caso. Disse ele: crimes de guerra são crimes de guerra, mesmo quando cometidos por aliados. Foi o dilúvio. Israel, compreensivelmente, cancelou a sua presença no evento. Mas as principais empresas tecnológicas seguiram o mesmo caminho. Resultado, Paddy pediu admissão. Lamento o desfecho. Cancelamentos são sempre formas autoritárias de fechar o debate. As palavras de Cosgrave, sensatas ou insensatas, não passam disso. Uma opinião. Coisa diferente são as manifestações que sacudiram Londres nos últimos dias, com 100 mil pessoas a gritarem jihad e a desejarem um Estado palestiniano do Rio Jordão ao mar Mediterrâneo, ou seja, o extermínio de Israel. Meras opiniões que uma sociedade livre deve tolerar? Ou estamos na presença de exortações ao terrorismo e ao genocídio que a polícia e a lei deviam tratar com outros rigores? Modestamente, alinho na segunda equipa, mas compreendo que, para os anti-sionistas, estas proclamações sejam legítimas e até necessárias. Só espero que amanhã, quando um grupo de neonazis tomar as ruas para defender a perseguição a imigrantes ou ciganos em nome da nação, da segurança ou de qualquer outra sujidade mental, haja coerência e tolerância. A liberdade de expressão acima de tudo, certo, pessoal? Gostei de ler a entrevista que a Der Spiegel fez a Ehud Barak, antigo primeiro-ministro israelita. Talvez porque gosto de Barak, da sua folha de serviço militar e, sobretudo, da ousadia quase insana de ter tentado resolver os assuntos pendentes com quem de direito, ou seja, com a Síria, por causa dos Montes Golã, e com a autoridade palestiniana, por causa de Gaza e da margem ocidental. Nunca um Estado palestiniano independente esteve tão perto como naqueles dias de Camp David em 2000. Infelizmente, e apesar do nome do lugar, Israel e o Egito baixaram as armas em Camp David, Yasser Arafat não esteve à altura do momento, recusando as propostas de Barak, que incluíam quase tudo: Gaza, a margem ocidental, a partilha de Jerusalém, mas não o retorno dos refugiados palestinianos para Israel, o que seria um suicídio demográfico. Apesar de tentativas posteriores para reanimar o moribundo processo de paz, aquele foi o canto do cisne. Depois do 11 de setembro, os Estados Unidos passaram a ocupar-se de outros assuntos. O Hamas venceu as eleições legislativas de 2006 e em 2007 tomou conta de Gaza pela força. E com a destruição da estrutura sunita do Iraque, o Irão emergiu como principal potência na região. Hoje, Israel está rodeado por satélites de Teherão, em Gaza, no Líbano, na Síria e com reforços no Iraque e no Iêmen. Razão pela qual a estratégia de Netanyahu, criticada por Barak, não merece perdão. Como foi possível manter o Hamas à tona com financiamento qatari, ao mesmo tempo que se enfraquecia a autoridade palestiniana? Para Barak, é preciso desmantelar o Hamas e esperar que o conflito não transborde, acrescento eu, para norte e para leste. Mas também é preciso um novo Barak, capaz de envolver os países árabes e a autoridade palestiniana numa solução com pés e cabeça para Gaza e para a Cisjordânia. Quem sabe, talvez a evidência de um inimigo comum, o Irão, possa fazer o que a retórica e o voluntarismo não conseguiram.
Cuidados Intensivos, um podcast de João Pereira Coutinho.